Bugbear. Cara, eu confesso que eu não uso muito Bugbear. Ele nem é um dos meus preferidos. Mas ele tem sim seu charme. E o que eu vejo é que a galera não usa muito ele. Mas qual que é o charme dele? O charme deles é, primeiro, eles são goblinoides, tá? Eles são da família dos goblins. Então, Bugbears, goblins e hobgoblins fazem parte de um conjuntinho bem unido e feliz de criaturas malignas que ficam juntos. Aí depende do que você vai adotar para sua campanha. Se você for no lado da D&D quinta edição, os Bugbears geralmente eles meio que escravizam os goblins, exploram a força de militar e de trabalho dos hobgoblins, e eles ficam ali os maioralzão, as criaturas mais nervosas e fortes, como os dominadores da região. Se você vai pro lado do Pathfinder, o Pathfinder já coloca que cada um dos goblins, eles têm uma faceta da maldade. Então o Goblin é aquele mal essencial, o Hobgoblin é aquele mal astuto, e o Bugbear é mais o mal violento, porque eles fazem a sacanagem por fazer, ele gosta da destruição mesmo, eles gostam da sacanagem no pior sentido que você imaginar. Então quais são as características principais dos Bugbears? Primeiro, eles são inteligentes. Eles são criaturas capazes de montar equipamentos, estratégias, táticas e conseguir resolver problemas. A maioria dos Bugbears, na verdade, tem uma inteligência liberando o -1 ou 0. E alguns, que são os comandantes, aqueles que desenvolvem mais, têm um nível de desafio maior. O padrão do Bugbear é nível 1. E o padrão dos comandantes dos Bugbears são nível 3. Tá? Então, eles geralmente têm essa inteligência equiparada à dos humanos, porém eles têm uma capacidade de combate e de força maior do que a média, então por isso eles são mais nervosos. Os Bugbears são essencialmente inimigos dos humanos, que são as principais presas deles, são os humanos, tá? Eles geralmente gostam de provocar... eu vou ver se eu acho a imagem dele, que é o... Eu esqueci o nome dele agora, aquele que falou assim, o senhor, vossa... que ele fala... Vossa Excelência provoca em mim os mais primitivos. Nossa senhora! Roberto Jefferson. Eu vou achar esse vídeo, vou colocar aqui. Que referência de idoso do caralho, vermelho. Isso é da CPI do Mensalão. Estou falando do Bugbear, cara. Que é uma criatura mitológica. Bugbear da CPI do Mensalão, isso, 2005. Exato. Cheguei a engasgar. Enfim. Então eles gostam de fazer sacanagem mesmo, de torturar, judiar, bater. Então eles não são criaturas que simplesmente chegam lá, combatem, matam, roubam e levam embora. Eles geralmente fazem isso, mas pegam a maioria pra ficar sacaneando aos poucos e pra ficar torturando, provocando dor e tudo mais. E eles gostam de fazer isso não só pelo prazer que eles têm em fazer maldades, mas também como se impor fisicamente e de nível de militar, tá? Ao contrário dos hobgoblins, que eles se organizam em sociedades maiores, os Bugbears geralmente eles são encontrados em grupos pequenos e fortemente armados, fortemente preparados para a situação, porque eles conhecem o terreno onde eles ficam, eles não ficam desbravando e indo para lugares afastados, eles geralmente pegam terrenos de difícil acesso ou que eles possam fazer, como fala, emboscadas, e eles atacam de maneira muito rápida. E aí vale de ataque surpresa, que é uma das características que eles têm. Eles normalmente fazem, deixa eu até ver aqui, ó. Aí que eu perdi meu aqui. Eles geralmente fazem um ataque para surpreender mesmo, eles têm a vantagem da situação. E depois eles utilizam normalmente a força física deles como um diferencial na batalha, forçando sempre as pessoas que estão ali a ficarem ou indefesas ou tentarem fugir, mas serem surpreendidas por um grupo secundário que tá ali só esperando os mais medrosos correrem dali. Características interessantes deles: eles geralmente utilizam armaduras e armas, eles gostam de massa, gostam de espada, pode ser que eles usem uma zagaia ou uma lança para combate tanto corporal como de arremesso. Eles fazem muito uso, como eu falei, do terreno, principalmente em condições de desvantagem para suas vítimas, porque eles têm visão no escuro, então eles conseguem pegar ali uma situação de desvantagem maior ainda para os humanoides que eles vão atacar. E os Bugbears, que são comandantes, eles ainda possuem uma outra, que é Coração de Rugrek, que é uma vantagem para testes de resistência. Então esses são os líderes que geralmente não ficam com medo, não ficam atordoados, eles resistem mais a encantamentos, feitiços, venenos, paralisia, sono. Então quando você vai fazer isso contra um grupo de Bugbears, esse cara resiste e normalmente ele guia o pessoal para revidar.
Porque aí tem altas magias de sono, esse tipo de coisa, tem maneiras de você tirar o pessoal e tudo mais. Então ele tá ali pra guardar o grupo dele. Em suma, Bugbears são inimigos ferozes pra baixo nível, preparados pro terreno, muito inteligentes em comparação aos monstros que normalmente você encontra por aí, e capazes não só de usar equipamentos, armaduras e armas equiparadas com as armas dos humanoides, humanos, elfos e anões, como eles também fazem as próprias armaduras, as próprias armas, e se eles roubarem, eles podem adaptar para usar. Bugbear é legal para guiar uma aventura, é legal para você colocar, e é legal para você, é tipo aquele grupo de arruaceiros e bandidos que são característicos de uma certa região, que se você for perambular por ali, você pode esparrar. Bugbear, se não me engano, ele é um dos mais fortes dos goblinoides, né? Sim. Acho que não lembro se tem algum que tá acima dele. E é justamente isso que você falou, que eles escravizam os seus primos mais fracos, né? Os hobgoblins, os goblins, etc. E põe eles pra lutar junto e rouba as coisas deles. E uma coisa também interessante de Bugbear é que ele tem também uma capacidade de stealth muito grande, né? Uhum. Então eles são muito bons de fazer emboscada, porque eles também têm essa furtividade aí natural deles. E, como você falou também, eles são inteligentes, então eles não são um bicho que luta até a morte. Ele tem aquela barrinha de moral que, dependendo da equipe dele ali, já morreu metade, ele fala assim, eu que não vou ficar aqui pra lutar até o final. E eu saio fora, deixo o resto se lascar, principalmente deixando os preminhos mais fracos pra trás pra servir de bucha, né? Então, acho que Bugbear, igual você falou, principalmente um Bugbear ali general, né? Como é que é o nome do chefe? O nível mais alto, comandante. É um bom boss inicial ali para grupos de nível iniciante. Colocar ali pra enfrentar todo o exércitozinho de goblinoides. E no final tem um Bugbear que seria o boss daquele arco. Eu tenho um pouco de preconceito com o Bugbear porque eu sou time Hobgoblin, como já declarado em episódios anteriores. Apesar de que o Bugbear também é uma raça jogável, e eu acho que é uma das raças mais overpowered, na verdade. Você pega o bônus de espécie que você tem, em qualquer uma das variantes, é bem forte. Justamente por causa desse stealth aí, ele tem um ataque surpresa que dá bastante dano, principalmente nos primeiros níveis, isso faz muita diferença. Às vezes você mata a luta numa porrada, né? Mas eu acho que o Bugbear, ele tem essa característica de ser o braçudo dos 3 goblinoides, né? Ele tem um nível de inteligência talvez acima dos goblins normais, eu acho que ele perde um pouquinho do ponto de vista tático para os hobgoblins. Então eles são o braço, né? Então assim, quando você quer fazer uma luta com uma criatura maior, mais forte, assim, normalmente nível mais baixo você usa Bugbear ou usa Ogro, que também é bem brutão. Bem brutão. Assim. Você quer fazer uma luta na força bruta com mais ponto de vida, esse é o recurso. Eu particularmente não... Eu usei Bugbear na última luta que eu narrei da Forja da Manhã, e eu gosto de usar ele para encontros de nível baixo justamente porque ele tem essa característica que parece até contraditória, de ser um bicho grande que chega batendo na sutileza, na surpresa. O ataque surpresa deles, na primeira rodada, se eles conseguirem surpreender os alvos, é como se fosse um ataque furtivo. Eles dão 2d6 a mais no dano do ataque que eles dão, ou seja, eles chegam batendo do hino. A estratégia que eles têm de ataque, para pequenas emboscadas, que eu tava vendo aqui, ela é mais eficiente, porque o Hobgoblin, a estratégia dele se beneficia pelo número. Então os Hobgoblins geralmente andam em números maiores, as sociedades deles. E os grupos de Hobgoblin, de Bugbears, quer dizer, não. Eles andam ali com 4, 5 no máximo. Então eles têm que se virar com uma quantidade pequena. Então eles fazem um ataque rápido, fulminante, pra já resolver rapidão, porque senão eles vão ter que fugir e depois ou perseguir ou ficar minando o grupo pra pegar. E como o comandante geralmente tem inteligência um pouco maior, eles conseguem pensar em estratégias pra se salvar, mesmo se eles estiverem em situação de desvantagem.